Olá, bom dia a todos. Meu nome é Pedro Dressano John. Esse é o meu projeto de TCC. Meu orientador é o João Henrique Flores e as professoras da disciplina de métodos de pesquisa é a Vanessa e a Luciana. O nome do meu projeto de TCC é Aplicação de Reconhecimento Facial com Redes Neurais Convolutivas em Seinfeld e suas potenciais implicações em fraude. Aqui a gente tem uma imagem simples só de uma rede convolutiva mesmo. Primeiro temos, claro, a introdução. Os algoritmos de reconhecimento facial eles estão ganhando muito destaque, isso é algo que todo mundo está falando e querendo trabalhar com. A gente pode ver várias notícias, várias agências de notícias fazendo notícias sobre esse tipo de tecnologia. Eu tenho algumas nas referências da Agência Brasil, Globo e Estadão. Esse tipo de reconhecimento facial são feitas por redes neurais convolucionais ou convolutivas, dependendo nomeação, o que eu vou referenciar a partir de agora como CNN. Eles são um tipo relativamente novo de redes neurais de deep learning que usam um modelo feed-forward e para tentar parar certos efeitos adversos do método de backpropagation, que é a base do deep learning, como a gente tem hoje em dia. E elas são baseadas em convoluções, que são operações matemáticas usando funções, e em pooling, que é um outro tipo de operação de redução de dimensionalidade. Então, com a crescente aplicação desse tipo de algoritmo de reconhecimento facial, a gente tem questionamentos sobre como ele funciona e quais são as limitações dele. Principalmente agora que o celular das pessoas desbloqueiam com a cara dela, tem certos aplicativos de banco, essas coisas que usam senha, mas também podem ser desbloqueados com reconhecimento facial, esse tipo de coisa. Tem várias coisas governamentais que tu tem que fazer quando vai fazer carteira, que eles pedem uma foto tua. Então, esse trabalho é feito para testar esses modelos, para ver o quão robustos eles são para fraude. Como um banco de dados, para a gente poder testar isso, a gente vai usar essa série dos anos 90, Seinfeld. Ela é uma série que se passa em Nova York na década de 70 e 80 e ela é boa porque ela é bem fidedigna e realmente representa como é que era viver naquela época, pelo menos de um certo ponto de vista. Então aqui, para problematização, novamente a gente fala do negócio com esse tipo de reconhecimento facial se tornando cada vez mais relevante. Se ele fosse, por exemplo, muito fácil de burlar, fosse muito fácil de encontrar uma pessoa parecida com a outra para daí poder desbloquear o celular dela, isso teria grandes implicações em questões de segurança mesmo. E já que muitas das empresas que fazem esse tipo de tecnologia não têm tanto incentivo de mostrar o quão bom elas são, ao menos que seja algo positivo, é necessário pessoas da comunidade científica de testar para ver se não tem grandes falhas nesse tipo de algoritmo. Yeah. A literatura foca muito mais em métodos de redes neurais, como é que tu monta elas, o que é backpropagation, essas coisas, do que realmente um trabalho que teste para ver o quão bom esses algoritmos são em detectar pessoas e as possíveis limitações dele. Então, como questões de pesquisa que a gente tem três. Primeiro, quais partes da estrutura da face, olhos, sobrancelha, testa, são as mais importantes para esse tipo de rede de conseguir detectar a face de uma pessoa. O quão parecidas duas pessoas têm que ser para o algoritmo identificar como se fossem a mesma e daí potencialmente algum tipo de fraude acontecer. E qual é a taxa de falsos positivos que esse tipo de algoritmo normalmente tem. Então, o objetivo principal é testar as características que eles definem como a face da pessoa e ver os limites desse tipo de algoritmo, quão bom ele é em realmente diferenciar uma pessoa da outra. E o quanto ela faria de falsos positivos, que seria identificar uma pessoa como alguém que ela não é, e daí possivelmente dando acesso a algum tipo de conta para outra pessoa. Em objetivos específicos, a gente vai fazer um modelo de redes neurais convolutivas, como dito antes, em Python, para tentar reconhecer uma face de uma pessoa e comparar com outras faces, tendo uma estatística de similaridade, porque daí seria a ideia de, com similaridade alta o suficiente, ele consideraria as duas faces como iguais. A gente vai usar a série Seinfeld como um banco de dados, porque é algo bem com várias temporadas, com vários ângulos de caras de pessoas, é um banco de dados muito bom e relativamente não vai machucar ninguém usar ele. E a hipótese de pesquisa é que basicamente esse tipo de modelo de CNNs conseguem classificar as faces de maneiras que humanos normalmente seriam mais enganados.
A ideia é mais de tipo o algoritmo olha para coisas diferentes do que humanos olham para tentar classificar uma pessoa. Então a ideia é que ele não vai cometer certos erros que humanos cometeriam, mas ele ainda, claro, não vai ser perfeito e identificar tudo perfeitamente. Fontes de dados, novamente, como já tinha sido dito, série de Seinfeld e certos bancos públicos que tem. Um que eu encontrei foi o Chicago Faces Database, que é um banco de dados feito por uma estudante da Universidade de Chicago com várias fotos de todo tipo de pessoa e as caras delas. Metodologia. Essa é uma pesquisa aplicada, quantitativa, porque a gente utiliza métodos e trabalha com dados estatística. Ela foi feita em laboratório, então ela não é de campo. E testa é uma pesquisa descritiva porque ela está testando os falsos positivos num tipo de algoritmo, e já que não tem mudança temporal, ela não requer simulação e nem trabalho ao campo. Os dados são coletados do algoritmo vão ser coletados pela série por algoritmos biblioteca OpenCV, que é uma biblioteca de reconhecimento facial de visão, é Open Computer Vision, ou visão de computador aberta, e será treinado numa rede convolutiva, como já foi dito, para encontrar similaridade entre uma face e dos personagens da série. A identificação facial é algo muito comum de uso de CNNs e que tem a ideia de criar um feature map, que basicamente é uma maneira de resumir uma informação baseada num filtro, e daí usado para poder ambos diminuir a dimensionalidade da imagem e poder resumir algo muito complexo. Aqui tem as fases e cronogramas. A primeira fase é a revisão dos modelos, identificação facial, depois coleta de dados pelos algoritmos já citados, organização do banco de dados na fase 3, fase 4, treinamento da rede neural convolutiva, 5, uso de algoritmos na imagem de domínio público para testar quão similares ele acha, e por último a interpretação de resultados. Referencial teórico. A gente tem redes neurais, elas foram citadas por todo esse negócio, elas são a base do trabalho, elas são uma estrutura de estatística para tentar ser parecida com o cérebro humano. A gente tem uma camada de entrada, a gente tem várias camadas no meio que chamam de hidden layers ou camadas ocultas, que são as partes que realmente fazem, entre aspas, as contas, os cálculos, que tentam abstrair a informação de input e transformar no output que tu deseja, e eles têm uma camada de output, que é uma camada de saída, que vai te dar a informação que tu quer, que tu treina a rede para te dar. Deep Learning Backpropagation, como descrito no LeCun, que é a base para esse tipo de coisa de Deep Learning. O Deep Learning foi realmente bem utilizado por causa do Backpropagation, que foi uma maneira inventada de tu poder atualizar todos os neurônios que tu tem. Quando tu faz treinamento, tu bota um input, pega um output, uma entrada e um resultado, e daí tu usa o quão bom esse resultado foi para poder atualizar todos os neurônios na tua rede de neurônios, para tentar chegar cada vez mais perto do resultado certo. Aqui a gente tem a fórmula da atualização dos pesos dos neurônios, com eta, ou que parece um n, sendo a taxa de aprendizado, e daí a derivada parcial sendo a derivada parcial da função de erro baseada nos pesos que já tinham antes. CNNs, como falou, ela faz duas coisas, ela faz convolução e pooling. Convolução é uma maneira de tu conseguir resumir, mudar a informação de uma imagem ou de qualquer outra coisa, mas nesse caso uma imagem, para algo que façam as features ou as características delas ficarem mais aparentes. E daí pooling é uma maneira de tu pegar esse mapa criado pela convolução, que deixa as coisas mais aparentes, conseguir resumir ele e diminuir a dimensionalidade para poder fazer mais níveis de abstração, por tu ter menos dedos para ter que mudar. E daí essa ideia é mais de focar em características grandes da imagem e por exemplo, um olho do lado do outro, não precisa saber exatamente onde está cada olho, mas que uma desse tipo de estrutura está perto da outra. E aqui são as minhas referências. E acho que é isso. Muito obrigado a todos por assistirem e bom resto da noite ou algo assim.